Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Está alegre por Jesus, aplaude o nome dele. Vou louvar a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus por vir ao nosso pastor Carlos Henrique, sua esposa, pelo convite. Amém. Pastor Robson, meu amigo, Deus abençoe. Todos os pastores dessa igreja, todos os membros, os obreiros dessa casa. Dar um abraço para o pastor Cid Creio para esta casa, pastor dessa igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Costumo dizer, irmão, que a honra não é cantar, a honra não é pregar, mas a honra é servir um Deus que depende da gente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vou falar de maravilhas de Deus aqui nessa noite, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Versículo de número 2, versículo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo é o 2, e o 5, quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai dizer assim: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores eles tinham desembarcado deles e estavam lavando as suas redes. Versículo de número 5 vai dizer: então Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as minhas redes. Podem se assentar nessa noite. 15 minutos, irmão, entrega para quem é de direito. Vem, gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar sobre maravilhas de Deus aqui, nesta noite. E haja vista que por onde Jesus passa, alguma coisa acontece. Jesus, ele passou pela cidade de Samaria, e aquela mulher conheceu a verdadeira água da vida. Jesus, ele entrou numa cidade chamada Naim, e no limite daquela viúva o milagre aconteceu. Haja vista que a gente sabe que Jesus, saindo da cidade de Jericó, alguém que estava à beira do caminho, mendigando, cego, vai liberar um grito de socorro, e o grito era: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E eu gostei de Jesus que, além de ele passar e tirar quem está na beira do caminho mendigando, ele tira quem está na beira e traz para o caminho enxergando uma nova visão. Porque haja vista que Jesus, ele não te projetou e não projetou a tua casa para permanecer na beira do caminho. Ele projetou a tua casa, ele te levantou para permanecer no caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não te projetou para ficar na beira, porque até mesmo quem fica na beira do caminho, meu pastor, corre um grande risco de cair no laço do passarinheiro. Quem fica na beira do caminho vê todo mundo conquistar, vê todo mundo chegar, e ele fica parado no mesmo lugar, na beira. O salmista vai dizer: foi preparado e foi feito um laço na beira do caminho. Então, cata a mão desse crente que eu vou liberar a primeira profecia dessa noite. Fala para o teu irmão: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Mais uma vez, permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Aumenta só o fundo para mim um pouquinho, por gentileza. Então, por onde Jesus passa, irmão, alguma coisa acontece. Só que para nós entendermos esse texto aqui, haja vista, senhoras e senhores, que Jesus, ele vai começar a operar no ato público, que é a rua. Depois Jesus opera no ato religioso,
E depois Jesus acaba de operar num ato familiar, porque o projeto de Jesus é família, o projeto de Jesus é casa. Ele opera no ato familiar, opera no ato religioso, que é a igreja, e depois opera no ato público. Jesus vai entrar na casa da sogra e vai perceber que quem servia não está mais servindo. Jesus entra e começa a perceber que quem gostava de fazer com prazer não está mais fazendo. E eu gosto de Jesus, irmão, porque ele nunca vai chegar num ambiente fazendo, ele nunca vai chegar num ambiente operando. Pastor, como Jesus vai chegar no ambiente? Ele sempre vai entrar no ambiente observando. Jesus, quando entra na casa de Pedro, Jesus vai observar que quem servia não está mais servindo. Jesus, quando entra na casa de Pedro, Jesus consegue perceber, irmão, que quem gostava de recepcionar com prazer não está mais recepcionando. Jesus percebe que aquilo que aquela mulher estava vivenciando não era por fora, era por dentro. Jesus identificou que o problema não estava fora, mas o problema estava no interior dela. Oh glória! E o texto diz que ela estava acamada com febre, uma febre mais de 40 graus, irmão. E a gente sabe que a febre tem dois sintomas: ela te deixa quente por fora e te deixa frio por dentro. Quem entrava na casa de Pedro e olhasse a sogra, dizia: a sogra está quente, a sogra é no manto, a sogra é pentecostal. Só que quando Jesus pisou na casa, ele percebeu que aquela mulher estava vivendo dupla personalidade. Uma hora ela estava quente, outra hora ela estava fria. E eu gostei de Jesus, pastor Robson, meu amigo, que ele sempre vai identificar aquilo que o colega está do nosso lado não consegue ver. Jesus sempre vai identificar aquilo que o olhar humano não consegue enxergar. Por quê, pastor? Ele não está preocupado com a estética de fora, ele está preocupado em curar dentro. E hoje Deus me trouxe aqui nesta noite para me dizer que enquanto nós estamos aqui, ele está curando algumas feridas que está dentro. Talvez tu está se perguntando: fulano de tal não consegue enxergar, ciclano não consegue enxergar, Beltrano não consegue enxergar. Só que o Yeshua se apresentou para identificar, oh glória, o sintoma que tu está vivenciando dentro. E eu gostei disso daqui. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, porque eu vim com vontade de profetizar nessa noite. Sacode a mão dele aí, vê se ele já liberou, glória a Deus, vê se ele já liberou o barulho da vitória. Porque quanta gente adora Deus aqui, a bombachina bate retirada lá. E quanta gente adora Deus aqui, o tranca-rua já começa a soltar o que estava preso. E quanta gente movimenta aqui embaixo, o Yeshua movimenta lá em cima ao nosso respeito. Fala para o teu irmão, ele se apresentou, fala para ele, para identificar dentro. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele começa a operar no ato público, que é a rua. Segundo, no ato religioso, que é a sinagoga. Terceiro, no ato familiar, que é a casa. Então fala para esse crente que está do teu lado, fala: esse culto não vai ficar aqui só para ato religioso. Fala: esse culto vai terminar dentro da tua casa. Isso aqui é só para quem quer, irmão. Eu vim liberar essa profecia dessa noite, que esse culto não vai ficar só aqui no ato religioso, mas esse culto vai terminar dentro da tua casa.
casa, dentro da tua família. Oh, glória seja o nome do Senhor. Ele identificou que aquilo que ela estava sentindo não era por fora, mas era por dentro. E quando Jesus estende a mão para ela e repreende aquela febre, e eu gostei disso daqui, porque para a medicina a febre é sintoma de que algo ruim está por vir, mas para Jesus febre não é sintoma, febre é doença. Oh glória, Jesus estende a mão para ela e repreende aquela febre. Oh glória, só que o texto diz que depois que ele estendeu a mão, depois que ele repreendeu aquela febre, a primeira coisa que aquela mulher foi, se levantou para servir. E eu gostei dela, senhoras e senhores, porque ela só se levanta para servir depois que é curada. Ela só mete a mão na bandeja para servir depois que Jesus curou. Eu sei que aqui não tem isso, porque eu conheço esse ministério, mas tem ido muitos lugares por aí que tem gente que era para estar sentado, se tratando, se curando, e está de pé com a bandeja na mão servindo. Só que o texto vai dizer, irmão, que ela só se pôs de pé para servir depois que Jesus curou, porque Jesus não está preocupado em te levantar imediatamente e te colocar para servir, mas Jesus sempre esteve preocupado em curar a tua alma por dentro. Oh glória, era ele dizendo, antes de tu colocar de pé para servir, primeiro eu tenho que te curar primeiro. Haja vista, senhoras e senhores, que não tem como uma pessoa doente curar alguém. Pessoa doente só piora o problema, pessoa doente só sangra mais o problema. Só que cá para nós, irmão, Jesus repreendeu a febre, e depois que ele repreende, o texto diz que ela se colocou de pé para servir, porque quem foi levantado para servir, oh glória, sempre vai servir. Oh glória, todo o ministério de Jesus, ele sempre estava mais disposto, irmão, a ensinar do que fazer milagre, porque Jesus sabe que a multidão é consumista. Jesus sabe que a multidão vem pelaquilo que ele pode fazer, a multidão vem pelaquilo que ele pode dar. Oh glória seja o nome do Senhor. É por isso que ele sempre estava mais disposto a ensinar. Por quê, pastor? Porque Jesus sabe que ensinando vai gerar discípulo. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, fala para ele: Jesus me levantou para discipular a vida de alguém. Oh glória, Jesus me levantou para fazer discípulo. E só você que está fazendo discípulo nesta noite, levanta a tua mão e dá glória para ele, porque ele merece. Aleluia, aleluia. A gente está preocupado com milagre, só que Jesus sempre esteve preocupado em ensinar, porque ele sabe que ensinando vai gerar discípulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O teu nome. Depois que ele acaba de operar no ato familiar da casa, o teu nome, Deus. ele está pregando na beira da praia, pastor Robson, meu amigo. E quando Jesus está pregando, o texto diz que o lugar que ele estava fica apertado, fica pequeno, porque quem estava ouvindo a palavra de Jesus não se contentava mais só em ouvir. Quem estava ouvindo já queria se relacionar com ele, porque a palavra de Jesus é assim, mano. A gente não se contenta só em ouvir, Espírito Santo. a gente já quer se relacionar com ele. Espírito Santo. O lugar fica apertado, o lugar fica cheio. Só que eu gostei disso daqui, que Jesus vai tirar o seu olhar da multidão e vai avistar um barco de alguém
que tentou a noite toda e não apanhou nada. Jesus tira o seu olhar da multidão e avista alguém que está vivendo um momento de frustração de sua vida. E eu gostei disso daqui, porque ele tirou o seu olhar da multidão e o seu olhar viu o barco de alguém que está vazio, frustrado, mas mesmo assim está lavando a sua ferramenta. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostei de Jesus, irmão, porque ele tira o seu olhar do meio da multidão. E nesse dia, Jesus não saiu para entregar a chave de casa. Nesse dia, Jesus não saiu para entregar revelação. Nesse dia, Jesus saiu para escolher os seus discípulos. Só que Jesus, vendo que o lugar ficou apertado, ele vai tirar o seu olhar da multidão e vai avistar alguém que tentou a noite toda, mas não apanhou nada. Jesus viu que o barco desse alguém está vazio, não tem nada. Só que ele tira o olhar da multidão e avista o barco de alguém que tentou a noite toda, mas não apanhou nada. Isso aqui mexeu comigo, irmão. Porque é Jesus me dizendo que nem sempre no meio da multidão ele vai encontrar alguém para entender a chamada e o propósito. Mas é depois de uma noite turbulenta e frustrante que ele acha alguém para entender a chamada. Eu gostei de Jesus, irmão, porque ele nunca se preocupou com multidão para poder fazer. Oh glória, ele tira o seu olhar da multidão e avista alguém que está com o barco vazio, que está vivendo um momento de frustração, vivendo traumas da madrugada. Oh glória, seja o nome do Senhor. E ele tira o seu olhar do meio da multidão para avistar esse alguém. É Jesus me ensinando e te dizendo que ele não precisa de multidão para poder fazer. Ele não precisa de multidão, pastor Robson, para poder operar. Quem fica preocupado com multidão é o cantor que vem cantar. Quem fica preocupado com multidão é o pregador que vem pregar. Jesus não, ele vai dizer: onde está 2 ou 3 do meu nome reunido, eu sim farei presente. Oh glória, eu vou liberar isso daqui porque arrepiou aqui. Ele está dizendo: onde está 2 ou 3 do meu nome reunido, ele se fará presente. Então, se a tua oração for dizendo: Senhor, me honra no meio da multidão, eu vim te dizer que a maioria dos milagres que Jesus vai fazer vai ser no oculto e no secreto. Tem gente que não vai ver, tem gente que só vai ficar sabendo que ele fez, que ele mudou, que ele transformou, que ele libertou. Alguém vai chegar e vai dizer: lembra de Ciclano? Deus libertou. Lembra de Fulano? Deus mudou a casa dela. Tem coisas que Jesus não vai permitir ver. Tem gente que só vai saber. Ele tira o seu olhar da multidão. E eu vim falar de maravilhas aqui nessa noite. E vai até um homem chamado Simão e pede o barco desse homem que tentou a noite toda. Pede o barco de quem está vazio. Pede o barco de quem está frustrado. Isso aqui mexeu comigo. Porque Jesus se apresenta até Simão e pede o barco desse homem emprestado. E eu gostei de Jesus, irmão. Pastor, para que Jesus pediu o barco desse homem? Para 2 coisas. A primeira, para tirar o momento de frustração que a madrugada deixou. A segunda, para usar. Fala para o teu irmão que está do teu lado nessa noite. Fala: hoje ele se apresentou.
para pedir o teu barco emprestado para duas coisas. A primeira é para usar ele. A segunda é para tirar os momentos de frustração, de turbulência que a madrugada deixou. Tem traumas que a madrugada deixa que machuca. Tem traumas que a madrugada deixa que nos faz sangrar. Só que eu vim te dizer algo de Deus. Ele viu a tua embarcação e se apresentou nessa noite para usar ela. Pastor, mas como a maravilha de Deus vai acontecer na minha vida? É isso aqui. A maravilha de Deus só acontece na nossa vida depois que a gente dá liberalidade para Ele usar o nosso barco. Aleluia! Glória! Tem gente que quer maravilha, mas não quer dar liberalidade para Ele usar o barco. Meu Deus! Se não dá liberalidade para Ele entrar, para Ele usar o barco, não tem maravilhas. Ele pede o barco desse homem. Além de ele pedir o barco, ele faz o dono do barco afastar o barco da margem. Isso daqui mexeu comigo. Que na verdade, Jesus não queria o barco. Na verdade, Jesus queria o dono do barco. Aleluia. Pegue na mão desse crente e fala para ele que está do teu lado nesta noite. Pastor, não entendi por quê. Jesus não queria o barco. Se Jesus quisesse só o barco, ele mandava outro empurrar, não mandava Simão. Mas a prova me mostra que Jesus queria o dono do barco, porque além de ele pedir o barco desse homem emprestado, ele faz esse homem empurrar o barco. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: eu não quero a tua embarcação, eu quero você. Oh glória seja o nome do Senhor. Simão não tinha peixe, mas Simão tinha barco. Fala para o irmão que está do teu lado: Simão não tinha peixe, mas Simão tinha barco. Oh glória seja o eterno. Ele afasta o barco. E eu gostei disso daqui, pastor Robson, porque para usar o barco desse homem, Jesus pede permissão. Oh glória, Jesus não chega entrando, Jesus não chega fazendo, ele pede permissão para usar a embarcação. Basta a gente dar liberalidade para ele ou não. Só que cá para nós, irmão, a gente dá liberalidade para tantas pessoas entrar no nosso barco, e Jesus está pedindo permissão para entrar, e muitas das vezes a gente não deixa Jesus entrar no barco, a gente deixa tanta gente entrar na nossa embarcação. Só que Jesus não é como pessoas entram no nosso barco, suga tudo, tira tudo, bagunça tudo e depois vai embora. Jesus não, pastor Robson. Jesus entra quando está vazio, Jesus usa quando está vazio, Jesus canta, abraça quando está vazio, e quando Jesus vai embora, deixa a pesca maravilhosa dentro do barco. Pega na mão desse crente que está do meu lado, fala para ele nessa noite: hoje Jesus desceu aqui para dar um baixa. Hoje tu não vai deixar mais as pessoas entrar na tua embarcação, fazer o que quer, sugar tudo, tirar tudo, arrancar tudo e depois ir embora, deixar a tua embarcação vazia. Hoje tu vai dar liberalidade. Hoje tu vai dar liberalidade para ele ficar Eu vivi isso em alguns momentos da minha vida, irmão, porque as pessoas só queriam entrar no meu barco para usar, para sugar, para arrancar aquilo que a gente tem. Só que Jesus se apresentou nesse barco desse homem quando o barco dele estava vazio. E eu gostei disso daqui.
nunca vai se apresentar no nosso barco quando o nosso barco estiver cheio. Por quê, pastor? Se o barco desse homem estivesse cheio, não tinha espaço para Jesus entrar e sair. Meu Senhor. Só que tem hora que a gente ocupa o nosso barco por tantas coisas desnecessárias e a gente nunca deixa espaço para ele entrar. Pegue na mão desse crente que está do teu lado hoje. Fala, hoje é noite de a gente dar uma olhada na nossa embarcação para ver como é que está. Hoje é noite de a gente observar a nossa embarcação e ver se tem alguma coisa dentro dela que está ocupando espaço do Yeshua. Oh, glória seja o nome do Senhor. Eu não vim aqui fazendo pular, eu não vim aqui fazendo rodar. Eu quero que tu saia daqui nessa noite com a palavra martelando na tua mente, porque não adianta nada tu rodar aqui, chegar lá, tá tudo do mesmo jeito. Não adianta nada tu sapatear aqui e quando chegar lá, tá tudo mesma coisa. Eu quero que tu saia daqui nesta noite dizendo: eu tenho que dar liberalidade pro Yeshua ficar à vontade na minha embarcação. Ele está dizendo: eu quero assumir o controle. Ele está dizendo: do teu jeito não deu certo. Ele está dizendo: na tua direção só deu errado. Eu quero assumir o controle desta tua embarcação. E aí depois uma noite frustrante, ele se apresenta diante da nossa embarcação. É um culto como esse que a gente quer chegar e sentar no nosso cantinho atrás e dizer: nem oportunidade eu quero. Mas é depois de um culto como esse, de uma noite como essa, que ele se apresenta no nosso barco e diz: me presta teu barco que eu quero cantar nele hoje. Me presta teu barco que eu quero abraçar alguém nele hoje. Me presta teu barco que eu quero visitar o lar dele hoje. É depois de uma noite frustrante, é depois de uma noite turbulenta, como é que ele se apresenta e diz: eu quero usar, eu quero cantar no teu barco, eu quero abraçar alguém do teu barco. E eu entendi, irmão, oh glória, que ministério não é nossa vontade, ministério é a vontade do Yeshua. Depois que a gente dá liberalidade para ele entrar no barco, quem conduz a embarcação não somos mais nós, mas sim o Yeshua, o Nazareno, aquele, oh glória, que criou os céus e a terra. Ele escolhe o barco de quem está frustrado e vazio. Para quê, pastor? Para duas coisas. Primeiro, a pausar, e depois para tirar os momentos turbulentos que a madrugada deixou. Como eu disse aqui, tem madrugada que machuca. Tem madrugada de tão ruim que ela foi, que nos machuca por dentro. Só que antes de Jesus pedir o barco de Simão emprestado, e pescaria para esse homem aqui, irmão, não era diversão. Pescaria para esse homem aqui não era lazer igual pescaria para a gente, refrescar a mente. Pescaria para esse alguém aqui era comprometimento. Pescaria para esse alguém era responsabilidade. Só que teve uma noite que não saiu do jeito dele. E tem noite que não sai do jeito que a gente quer, irmão. Glória, tem horas que o céu cerra tudo, trava tudo. Glória seja o nome
nome do Senhor. Esse homem aqui sabe, todo pescador sabe, os intestinos que tem que levar para alto mar. Sabe quando o vento vai vir do sul, sabe quando o vento vai vir do oeste, sabe por onde o cardume está passando. E ele diz: lança a garrafa, porque o cardume está passando. Só que nessa noite não deu nada, não saiu da maneira dele, não saiu do jeito dele. Só que esse alguém aqui tem que voltar com as encomendas que ele saiu de dentro de casa. A tu que esse crente está do teu lado, Senhor da fala glória. para ele nessa noite: tem horas que fogem do nosso controle. E a gente pensa que é o diabo. Só que tem horas que Deus cerra tudo. Senhor da glória. Arranca tudo de dentro da embarcação. Meu Deus. Para a gente poder dar liberalidade para ele entrar. Ele está mostrando para mim e para você que do nosso jeito não dá certo. Como ele está mostrando para mim e para você que na nossa força também não dá certo. Oh glória, ele pede o barco emprestado. E depois que ele está dentro, quem manda na embarcação não é mais Simão, porque para usar ele pede. Oh glória, mas depois que ele está dentro, quem dá ordem na direção é ele. Fala para o teu irmão que está nessa noite, se conectou aqui sem saber o que fazer, ou pedindo uma direção para ele. Hoje ele está dizendo: eu entrei na tua embarcação para poder te direcionar. Tem direção de Deus para a nossa vida hoje. Tem direção de Deus para a nossa casa hoje. Oh glória, talvez tu está no beco sem saída, dizendo: Senhor, como é que eu vou fazer? Aí Jesus está dizendo: me empresta a tua embarcação, porque eu entro naquilo que não tem sentido para dar sentido. E cantou para Deus. E ele está dizendo: mergulha nessa água, se lança. Porque enquanto tu mergulha, eu trabalho lá. Enquanto tu mergulha, eu direciono lá. Enquanto tu mergulha, eu liberto lá. Enquanto tu mergulha, eu curo lá. Enquanto tu mergulha, eu levanto alguém lá. Enquanto tu mergulha, eu realizo maravilhas lá. Essa embarcação, ele vai dizer para esse homem: vai ao mar e lança a tua rede, mas na direção que eu te digo. Ele está dizendo: tu vai voltar lá, mas não é mais do teu jeito, né? Tu está voltando lá, mas tu não está voltando mais na tua direção. Aleluia. Tu está voltando lá agora, Simão, debaixo de uma palavra direcionada. Fala para o teu irmão que está do outro lado, fala: tu está voltando agora, debaixo de uma palavra direcionada. Fala para o teu irmão: aquilo que a habilidade de Simão não fez, não, está muito fraco, fez hoje. Aquilo que a habilidade de Simão não fez, a palavra direcionada fez. Amém. Baixa uma palavra dele, tudo muda. Basta uma palavra dele, tudo volta a ter sentido novamente. Basta uma palavra dele. Ele está
quem está em casa enfermo é curado. Olha. Só que para ter maravilha na nossa vida, a gente precisa dar liberalidade para entrar na nossa embarcação. Só que muitas das vezes, irmão, a gente quer um Deus que faz maravilha, mas não quer um Deus que direciona a nossa vida. Não adianta. O mesmo Deus que faz maravilha é o mesmo Deus que direciona. Lembra da nuvem? De dia trazia refrigério, mas à noite trazia coluna de fogo. É por isso que o diabo ainda não te tocou, por causa desses dois itens. De dia tem proteção da nuvem, e à noite tem coluna de fogo. Amém. O diabo está dizendo: eu vou pegar ela de dia, mas de dia tem refrigério. Aí o diabo diz: eu vou pegar ela de noite, mas à noite tem fogo. Glória. Proteção de dia e fogo de noite. Fala do teu irmão: proteção de dia e fogo à noite. Proteção de dia e fogo à noite. É por isso que não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, porque tem proteção de dia e também tem fogo de noite. Mas o mesmo Deus que trazia proteção para quem estava no deserto é o mesmo Deus que direcionava o povo no meio do deserto. Só que a gente quer um Deus que protege, só que a gente quer um Deus que livra, só que a gente tem que entender que o mesmo Deus que livra, o mesmo Deus que protege, é o mesmo Deus que direciona. Só que as pessoas só querem um Deus protetor, não quer um Deus que direciona. Quer ver? Lembra de João? Quando o vinho acaba na festa, e eu gostei do noivo, pastor Robson, que o noivo vai chamar Jesus, convidar Jesus num momento de alegria. O noivo não convida Jesus num momento de tristeza. O noivo faz o convite para Jesus no momento de alegria. O noivo não convida Jesus pelaquilo que Jesus pode fazer. O noivo convida Jesus pelaquilo que ele é. Aleluia. Só que teve uma hora que o vinho acabou. Só que Jesus está na festa. E Maria, sabendo que o vinho acabou, ela vai em direção a Jesus ainda não tinha feito o milagre com o noivo. E o noivo está convidando ele para se alegrar no momento de alegria. Só que o inesperado acontece na festa, o vinho acaba. Só que Maria vai em direção a Jesus. Deus presente. Maria não fala o irmãozinho que o vinho acabou, que está do lado dela. Maria vai em direção a Jesus e diz para Jesus que o vinho acabou. O vinho acabou. E quando a gente conta o nosso problema para quem pode resolver, o problema é selecionado. Glória. Agora, quando a gente conta o nosso problema para quem não pode resolver, vira fofoca. Eita, glória. É verdade. Então, sabe o que Deus está nos dizendo aqui nessa noite? Aprenda a contar os nossos problemas para quem pode solucionar eles, resolver. Porque a gente conta para quem não é para contar e acaba virando fofoca. Maria conta para Jesus. Só que eu gostei de algo de Deus no texto, é que o noivo chama ele para se alegrar na festa. E a maioria da nossa geração só chama Jesus quando está na beira da morte. A maioria da nossa geração só chama Jesus se for para livrar da cadeia. A maioria das vezes a gente só chama Jesus para ele poder operar milagre.
visão é só de um Deus que opera milagre. Meu Deus. Então fala para o teu irmão, aprenda a chamar Jesus nos teus momentos de alegria. Pai. Fala para ele, aprenda a chamar Jesus para se alegrar. Jesus não quer se relacionar contigo só nos teus momentos de tristeza. Ele está dizendo: eu quero se relacionar contigo nos teus momentos de alegria. E o relacionamento de Jesus não é igual relacionamento humano. O homem se relaciona e joga fora. Jesus não, mesmo quebrado, mesmo vazio, mesmo sem nada para oferecer para ele diz: eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te guio, eu te levanto, eu entrei para mudar a tua história, eu entrei para mudar o teu percurso, eu entrei para mudar o teu Senhor Deus. Amém. Ele lança a rede, Senhor Deus. e a grande pesca maravilhosa acontece. Que o barco estava indo a pique. Só que Jesus escolheu o barco de quem estava vazio. Jesus aqui tinha direito de escolha. Tinha barco mais bonito do que Simão. Tinha barco mais experiente e melhor do que o barco de Simão. Mas Jesus escolheu o barco de... Então fala para o teu irmão que está do teu lado, essa é a raiva do diabo. Porque Jesus escolheu o teu barco. Tinha barco melhor do que o teu. Tinha barco que cantava melhor do que o teu. Tinha barco que pregava melhor do que o teu. Só que bate no peito, Jesus escolheu o meu barco. Ele viu meu barco nessa noite. Ele tinha direito de escolha. Só que eu imagino que o barco que ficou na margem ficou se dizendo: Jesus só escolhe o barco de Simão. É tudo barco de Simão. É tudo com Simão. Só que quando acontece a grande pesca maravilhosa, Simão faz sinal para o barco que ficou na margem. Dizendo: vem! Porque o que aconteceu foi algo fora do normal. Vem! Porque o que aconteceu aqui foi algo tão maravilhoso. Vem! Simão pediu ajuda para os barcos que ficaram na margem. Porque o barco dele estava indo lá. Só que quando o barco que ficou na margem chega até o barco de Simão, a lógica é dividir o peso no barco. Simão está dividindo o peso do barco para o outro barco que estava parado na margem. Porque o peso estava elevando o barco e a pique. Porque quando Jesus entra na nossa embarcação, ele não traz qualquer coisa. Ele traz coisa de peso para o nosso barco. Só que a lógica aqui, pastor Robson, é eu dividir o peso e o barco ficar. Interage comigo, irmão. O barco ficar equilibrado o peso. Só que mesmo dividindo o barco, o peso do barco, os barcos ainda continuam indo lá. Pique. Isso aqui é fora do normal, irmão. O certo é dividir o peso e o peso ficar em equilíbrio. Só que acontece grande mistério dentro do barco. No momento que eles estavam dividindo a grande pesca maravilhosa. Algo que eles não perceberam que aconteceu. Que no momento que eles estavam dividindo o peso, os peixes que estavam dentro foram se multiplicando. Aleluia. Porque quando eu chamo alguém para
tão maravilhoso que aconteceu na minha vida que Jesus fez, não acaba, se multiplica. Pegue na mão desse crente que está do teu lado, com glória. Fala quando tu chama alguém para compartilhar aquilo que Jesus fez na tua casa, na tua embarcação. Aquilo que está dentro não acaba, aquilo que está dentro se multiplica. Com glória seja o nome do Senhor. É Deus dizendo para alguém: eu entrei para mudar o cenário, eu entrei para mudar o percurso. Quando eu entrei, tu não tinha nem para dar, tu não tinha nem para emprestar, mas depois que eu entro, tu tem até para compartilhar com o barco que ficou na beira. Fala para o teu irmão que Deus vai fazer aqui nessa noite é tão maravilhoso na tua vida que tu vai ter para compartilhar para a vida de alguém. Tu vai ter para ajudar a vida de alguém. Oh, eu estou sentindo a graça dele aqui, pastor Carlos. Eu estou vendo pessoas chorando aqui. É Deus dizendo: eu entrei para mudar o roteiro, eu entrei para mudar o cenário, eu entrei para dar sentido naquilo que para você não tinha mais sentido. Cada um desse crente que está do teu lado, eu sei que eu sou chato, esse é o meu jeito de pregar, irmão, mas eu não vou mudar meu jeito de pregar. Fala o irmão, ele entrou para mudar o cenário da tua embarcação nessa noite. A maravilhosa coisa de Deus vai acontecer na tua vida. Porque Ele te ama, 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 Ele te ama. Eu vou falar até que nesse aqui, Ele te ama. Esforce ficar nessa noite. Pode declarar para o irmão que está do teu lado e falar: Ele te ama. Fala para ele mais uma vez: Ele te ama. A tua mãe pode abandonar o filho que amamenta, mas ele sempre vai estar de braços abertos te esperando, dizendo: eu te amo, eu te consolo, eu sou teu Deus. Oh, glória seja o nome do Senhor. Quando Simão está voltando, ele vai se parar e vai dizer: Senhor, se acerca de mim, porque sou miseravelmente homem pecador. Oh, glória seja o nome do Senhor. Simão entendeu algo que a gente precisa entender. Ele nunca iria deixar, irmão, alguém dar uma ordem no barco dele. Só que ele entendeu que depois que Jesus entrou e deu a ordem no barco dele, algo de tão maravilhoso aconteceu na embarcação dele. Ele vai dizer: se ausenta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem miseravelmente pecado. E eles vão dizer: deixando tudo você, e deixando tudo você. Isso aqui parou minha mente. Porque quando acontece algo de tão maravilhoso na nossa vida, a gente não quer deixar. A gente quer que esse algo permaneça perto. Algo de maravilhoso acontece na nossa casa. A gente não quer deixar esse algo maravilhoso ir. Deixar ele sair de perto. Só que o Simão está dizendo: e deixando tudo você viu. Ele está deixando uma pesca maravilhosa para seguir. Ele está deixando algo maravilhoso que aconteceu para seguir, para tomar outro rumo, para tomar outra direção. Só que Jesus vai dizer para eles: a partir de hoje não vai ser mais pescador de alma, peixe, mas sim de almas. Era Jesus dizendo para ele: a partir de hoje tu não vai pegar mais o que está vivo para matar.
vai pegar o que está morto para dar vida. Aí eu vou liberar essa profecia mais uma vez. É ele dizendo: a partir de hoje, tu vai ser mais pescador de peixe. Agora tu vai ser pescadores de alma. Tu não vai pegar mais o que está vivo e vai matar. Agora tu vai pegar o que está morto. Aquilo que para a sociedade não tem jeito. Aquilo que para alguém não tem solução. Aquilo que para alguém não tem mudança de cativeiro. E tu vai pregar para a vida. Ele entendeu algo. E aqui eu encerro a minha fala. Ele entendeu algo que a minha geração precisa entender. E o que ele entendeu, pastor? Que Jesus é melhor do que a festa maravilhosa. Simão entendeu que tendo Jesus tem peixe. Ele entendeu que tendo Jesus não tem mais frustração na nossa casa, porque quando ele está dentro da nossa embarcação, ele entra para suprir todos os momentos de frustração que a madrugada deixou. Então, glória, fala para o temor que está do teu lado. Hoje é noite de lutar de realidade para ele entrar e fazer maravilhas de Deus na tua vida. Se tu crês, recebe a tua mão e glorifica a Deus. Qual é o tema da campanha mesmo? E lhes farei maravilhas, pois tenho prazer na benignidade. Nós vamos orar e nós vamos ungir as pessoas que querem ser ministradas com a unção, com óleo. Por que a gente vai fazer isso? Porque o homem de Deus falou de uma pesca maravilhosa. O homem de Deus falou de algo inédito que o Senhor realizou. E quando você abre a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 6 em diante, fala de algo inédito. Jesus está numa sinagoga ensinando. E naquela sinagoga tem um homem que todo mundo sabia do problema dele. De repente, quem está do teu lado sabe do seu problema. A igreja sabe do problema que nós estamos atravessando. E às vezes, algumas pessoas saberem do que você está passando, sem que você tenha falado demais, não é vergonha. As pessoas que sabem o que você está passando vai virar plateia para ver o milagre. Segura só um pouquinho, filhote. E diz a Bíblia que o Senhor sabia que ali havia um homem. E esse homem, ele tinha a mão mirrada. Diga comigo, esse homem tinha defeito na mão direita. Todo mundo sabia que ele tinha esse defeito. Só que os homens não imaginavam que o Senhor iria fazer um milagre. E o Senhor dá um grito, aponta para o homem e diz: levanta-te e vem para o meio. Que levarácia. E aquele homem vem para o meio da sinagoga. Pode parecer que o Senhor estava querendo expor o problema daquele homem. De repente, quem não gostava daquele homem estava com um sorriso no canto da boca. Ah, olha aí ele passando pela vergonha. Jesus trazendo ele para o meio da sinagoga para todo mundo ver o defeito dele. Meu irmão, se tem uma coisa que a gente não gosta é de expor o defeito. Narabachuri Calemaça. Quando aquele homem estava no meio, o Senhor libera uma palavra e a gente vai orar. O Senhor libera essa palavra.
levanta a tua mão. E quando o homem levantou aquela mão mirrada, ela milagrosamente virou uma mão perfeita. Eu não sei o que essa mão mirrada representa na sua vida, porque mão direita fala de força, força fala de trabalho, trabalho fala de conquista. O que não está dando certo na tua vida? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você está com uma causa na justiça, teu trabalho não está prosperando, você está com um problema de saúde, teu casamento está só o sangue do cordeiro, alguém te ameaçou de morte, o que não está dando certo? Vem aqui na frente que nós vamos orar. Amém? Rapidinho, gente, já vem logo, dorme não. Cadê o azeite, pastor Robson? Pastor Ricardo, queria que o senhor ajudasse. Aleluia. Vem só quem tem fé. Amém? Vem aqui para frente. Pra gente, não precisa tirar não, gente. Pode deixar aqui. Amém? Vem aqui para frente. Só cuidado para não tropeçar no manto aí. Amém? Chega só um pouquinho para frente, que os pastores vão ungir vocês. Aleluia. Nós vamos orar. Amém? E vocês vão ungir essas pessoas. O homem de Deus falou de milagre. Diga comigo, milagre. A palavra que eu acabei de falar fala de milagre. O homem com a mão mirrada, Narabashuri Kelevasi. Essa situação não é para te expor, para te envergonhar. Essa situação é para fazer você experimentar de maravilhas. E essa palavra está em consonância com o que o homem de Deus pregou, hein? Porque ele não pescou a noite toda e não deu tudo errado. Ele não estava lá apático, lavando a rede para guardar tudo. E o Senhor diz: não, quero teu barco, a gente precisa liberar um mistério aí. E quando o Senhor liberou a palavra, lança a rede, não tem como, não vai rolar, não vai fluir, mas é sobre a tua palavra. Aquele homem com a mão mirrada, ele foi para o meio daquela multidão, porque no fundo ele confiava no Senhor, e ele sabia que o Senhor não estava fazendo aquilo para envergonhá-lo. Ele não sabia qual seria o final da história, mas o Senhor sabia qual seria o final daquela história. E o final daquela história era milagre. Diga comigo, o final dessa minha história, é milagre. É maravilha. Porque Deus é benigno. Eu vou orar e vai ministrar um santo. Amém? Depois que eu terminar de orar, vocês cantam. Você só sai do seu lugar, voltar para o seu lugar depois que você estiver sido orado, ok? Enquanto eles estiverem orando, apresentem o problema de vocês. Senhor, é isso aqui que está dando errado na minha vida. Senhor, é isso aqui que não está rompendo. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós acreditamos na revelação que se descortinou desde o início desse culto, quando a pastora falou que o Senhor iria nos apresentar surpresas e que o Senhor iria nos entregar presentes. Os homens de Deus, debaixo de uma palavra direcionada pelo teu Espírito, eles estão ministrando a unção sobre este homem, sobre esta mulher, esse visitante, Senhor, esse não crente, essa pessoa que chegou aqui hoje pela primeira vez. A unção despedaça o jugo. Deus, essa situação em que ele veio para o meio sem saber o que iria acontecer, mas o Senhor liberou uma palavra de vida. O Senhor liberou uma palavra de vida.
não foi uma palavra de morte. Senhor, toda sentença que veio sobre essa casa, toda sentença que veio sobre este negócio, toda sentença que veio sobre essa história, em nome de Jesus, aquele homem da mão ligada estava sentenciado a viver com aquele defeito. Mas o Senhor chamou ele para o meio para exaltar aquele homem. O Senhor chamou aquele homem para o meio para exaltar aquele homem. E eu quero liberar nessa noite exaltação, exaltação, que o Senhor recebe exaltação para esse que crê, para essa que crê. Milagre, maravilhas, milagre, maravilhas. Levanta-te e seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, a autoridade que é no nome de Jesus Cristo, aquele que entrou aqui enfeitiçado, demônio, ordem retirada agora. A autoridade que é no nome de Jesus, todos os feitiços, todas as magias, caiam por terra, espírito de loucura montada na cabeça. Senhor, manda fogo ali, Senhor. Essas figuras que estão diante de mim, à minha esquerda, manda fogo ali, manda fogo ali. Em nome de Jesus, Senhor, manda fogo nessa fileira, aqui na direita, na autoridade que é no nome de Jesus, toda baforada, que me leva na barácia. Senhor, esse demônio que está fora, não vai pegar ele, não vai pegar ela, porque tu saiu, em nome de Jesus. trazendo para perto.
fechou foi o diabo, não, meu irmão. Tem porta que Deus fecha. Quer me abraçar, porque às vezes a nossa grandeza nos impede de ver o Senhor. Mas hoje, para você que crê,